Nossa palestra inaugural da Liga Acadêmica de Psicologia e Espiritualidade. E aí, para esclarecer, né, tipo, o que é uma liga, porque essa é a primeira liga que está sendo realizada na psicologia. A gente está fazendo essa palestra inaugural, que vai dar início ao primeiro ciclo, né, de palestras da liga. E, primeiramente, a gente vai apresentar, deixa eu ver do lado de cá, a gente vai explicar primeiramente o que é uma liga. Pode passar, Guilherme. Ok, o que é uma liga? Ela vai ser um conjunto de alunos que vão se unir pensando em uma temática comum na qual eles vão querer se aprofundar nesse estudo, né? Então, unindo esses alunos, escolhendo essa temática, o próximo passo vai ser escolher um orientador que vai colaborar no processo tanto burocrático, tanto educacional. Então, procurar um professor, um docente ligado à área de interesse, né, da temática a ser discorrida, já é assim um termo facilitador, né, para a gente realizar essa fundação da Liga. E quando a gente teve a intenção de criar a Lápis, a gente começou a fazer uma busca de ligas em outras universidades, ligas na própria UFO, né, e esse foi um dos conceitos que a gente encontrou um padrão de conselhos da Liga da Universidade Federal de São Carlos, que eles explicam isso, inclusive esse próprio ciclo, estudantes, o tema de interesse e procura por um professor orientador, né? E a própria Liga Acadêmica, por estar inserida nesse meio acadêmico, ela vai se pautar no tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, todas as atividades vão estar direcionadas e realizadas através disso. Grupos de estudo para aprofundar naquele tema, pesquisas para descobrir coisas novas, realizar interlocuções entre vários assuntos que estejam ligados à temática, e a extensão, como o evento da noite de hoje, né? Então, vendo esse objetivo que é uma liga, então, primeiro fundada por uma iniciativa estudantil, um grupo de alunos, depois um tema de interesse em comum, que a gente quer se aprofundar nesse tema, e um orientador docente. Nesse sentido, a gente formou a LAPS, que é a Liga Acadêmica de Psicologia e Espiritualidade. E os estudantes que compõem ela, atualmente, Lorena, Júlia, Taíque, Estela, Hélida e Guilherme. O tema de interesse, psicologia e espiritualidade. O orientador docente é o professor Tomi Akira Goto, que está aqui presente. E, como a gente já falou, a Liga Acadêmica é baseada no tripé acadêmico da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, esse foi o intuito de fundar a Liga. Pode passar. E a gente quer contar para vocês um pouquinho do histórico, né? Da onde que veio essa ideia, como que surgiu a nossa Liga. Então a gente participou do primeiro simpósio de saúde e espiritualidade que ocorreu aqui na UFO, promovido pela Faculdade de Medicina, aconteceu no dia 22 de novembro de 2014, e teve a participação do professor Tomi Akira. E também nós estávamos participando desse simpósio e também um pouco da organização dele, e a gente começou a conversar sobre esse tema, que a gente tinha interesse de aprofundar mais, e não só vinculado à saúde, mas também às ciências psicológicas como um todo. Então, a gente achou interessante, a gente começou a se unir. E a gente também percebia uma falta de abordagem desse tema no curso, porque muitas das vezes que ele é citado de uma forma superficial, pelas beiradas, e também no sentido de religião, e não num sentido mais amplo. E religião como um fenômeno histórico, social, que ocorre na sociedade, é apenas isso. Então a gente queria estudar de uma outra forma, porque a gente vai ver daqui a pouco que esse tema está sendo muito estudado. E a gente está vendo a relevância dele também. Então, volta. E aí a gente viu que a gente não queria só estudar. A gente também queria pesquisar e divulgar esse conhecimento que já está aí no meio científico. Então, o grupo de estudos não ia suprir as nossas necessidades. Então, porque a gente também queria fazer outras coisas. Por isso, a gente começou a pesquisar como montar uma liga, porque a liga ia abarcar todos esses nossos interesses, né? E aí, pelo exato fato de ter sido um evento da medicina, né, a gente começou a ver
quanto de alunos da própria psicologia vão buscar ligas na medicina para ter um complementar nos seus estudos. E a gente começou a aprofundar lá o histórico de formação dessas ligas. E aconteceu que no caso da FAMED, como faculdade, que são 3 cursos integrados, né, as ligas elas estão instituídas no projeto acadêmico do próprio curso. Então é como uma atividade inclusa do próprio curso de medicina, alunos participarem de ligas acadêmicas. E a gente começou a fazer as regulamentações, tentar seguir o mesmo caminho que eles trilharam através dos documentos de lá. Então eles têm inclusive um conselho de ligas para poder orientar os alunos de como fazer, os detalhamentos e tudo mais. E a gente tentou trazer a proposta para a psicologia. Só que na psicologia nós não temos a liga dentro do nosso projeto acadêmico, né? Então, instituir isso agora ainda não foi possível dentro do curso, assim como é na FAMED. Só que isso não impede, de forma alguma, que seja realizado esses nossos ideais através de projetos de extensão. Então, como que está sendo realizado esse projeto da Liga Acadêmica? O nome é Liga, não deixa de realizar as mesmas atividades que qualquer outra liga de outro curso, só que nós entramos como um projeto de extensão, que é um dos tipos de projeto que a gente pode realizar dentro da universidade. Esse projeto de extensão, que está vinculado à divulgação dessa temática, a gente está realizando o ciclo de palestras. Vinculado a ele, nós vamos realizar um grupo de estudos, que vai ser no primeiro semestre de 2016, para aprofundar tudo que a gente está vendo aqui, né, como introdutório. E a partir daí, pesquisas, para completar o tripé acadêmico, pesquisas vão poder ser realizadas por editais do CNPq, da FAPEMIG, que aí, a partir das discussões, dos debates, do que a gente foi estudando e aprofundando nos grupos, a gente pode escolher e fazer essas pesquisas, o que conta tanto para crescimento pessoal quanto para crescimento acadêmico. Ou seja, o que a gente está fazendo, ainda que como projeto de extensão, não vinculado ao nosso instituto? O que qualquer liga faria. Então, nós somos uma liga, não vinculada ao instituto, mas somos uma liga. Mas o nosso intuito futuramente também é vincular ao instituto. Mas esse está sendo um processo longo que acho que ainda vai demorar alguns anos. E uma das explicações também que a gente queria dar é por que espiritualidade. Então a gente trouxe a definição do Koenig, de 2012. Ele é um pesquisador muito reconhecido na área. Apesar dele ser médico, psiquiatra, ele aborda esse tema de uma forma muito boa. E ele já tem muitas publicações, mais de 100 artigos, muitos livros com esse tema. E aí ele define esses 3 conceitos, né? Religião, sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para facilitar a proximidade com o sagrado ou transcendente. Deus, poder superior ou verdade suprema, realidade. Então esse seria o conceito de religião. No próximo tópico vem religiosidade, que é relativa à experiência religiosa alcançada em qualquer tipo de religião. E por fim, espiritualidade, que é a busca pessoal para entender as respostas às perguntas fundamentais sobre a vida, sobre o significado e sobre a relação com o sagrado ou transcendente, o que pode ou não pode levar a ou surgir a partir do desenvolvimento de rituais religiosos e da formação de uma comunidade. Então, nesse sentido, a gente percebe aqui que espiritualidade está mais abrangente. Não quer dizer religião ou religiosidade, mas essa busca pessoal por respostas da vida, realmente, por respostas mais profundas do significado da vida. Então, é por isso que a gente quis adotar esse termo, que ele é mais abrangente. Então, nesse sentido, nossos objetivos: estudar o tema espiritualidade vinculados às ciências psicológicas, divulgar o conhecimento científico acerca da temática espiritualidade e psicologia, produzir conhecimento por meio de pesquisas na área de espiritualidade e psicologia. E a gente ainda vai abordar isso nas outras palestras, mas é um campo muito vasto que a gente não aborda durante o curso. São pesquisas atuais que estão acontecendo, inclusive no Brasil, principalmente na UFMG, pesquisas desde experiência de quase morte, reencarnação, ou no GT de Psicologia da Religião,
Tem também a divisão da APA, que é a Psicologia da Religião. Então, é um campo muito vasto. E agora as nossas metas e ações. O nosso caminho durante, digamos, esse segundo semestre, o primeiro semestre de 2016, é um projeto de 1 ano, né? Então, vai ser realizado esse primeiro ciclo de palestras, né? E o objetivo é que esse seja um projeto sustentável, que ele vai ser renovado, vão surgir novos ciclos. E o grupo de estudos, que as temáticas que a gente vai abordar aqui, a gente vai tratar de uma forma mais aprofundada, como unidades temáticas nesse grupo de estudos, para aprofundar tudo que a gente colocou aqui. E as pesquisas em editais, a partir de temas que forem surgindo, que às vezes até em cada um aí já tem algum tema, algum interesse, algumas coisas já formuladas, assim, já pode ir pensando, projetando, se vocês forem caminhar com a gente gente poder estar dando vida a essas realizações. Inclusive, a gente já tem membros do grupo que já estão realizando pesquisas nessa área, a Estela, o Taíque, a gente já tem projetos ideais e a gente até vai levar também um resumo da nossa criação da Liga para um seminário que vai ter em Curitiba, se alguém se interessar, do dia 9 ao dia 11 de novembro, Seminário de Psicologia e Senso Religioso. Aí todos nós vamos estar presentes lá e ele é realizado pelo GT de Psicologia da Religião. E agora, como justificativa para tudo isso que a gente explicou, por que estudar isso, a gente vai ter a palestra da Estela, que é sobre religiosidade, espiritualidade e saúde. Então, como justificativa para o nosso estudo desse tema. Bom, boa noite a todos. Acredito que quase todos me conhecem. Sou da psicologia, estou no 9º período, entre o 8º e o 9º, na verdade. E é isso, a temática de hoje é religiosidade, espiritualidade e saúde. Bom, o interesse sobre a espiritualidade e a religiosidade sempre existiu na história humana. Então, sempre teve interesse em espiritualidade, religiosidade, misticismo e até mesmo magia e tudo que se envolve em experiências religiosas e tudo que isso vai abarcando e que se relaciona. Bom, peraí. E nisso, nós fomos criando muitas religiões, muitas crenças, judaísmo, cristianismo, espiritismo, budismo, taoísmo e tantas outras que eu nem conheço, que eu fui pesquisar e olhei tantos nomes que nós sequer temos conhecimento. Então, assim, nós podemos pensar que aqui na academia a gente estuda, vê, sente ciência tradicional, uma ciência que esquece de tudo isso. Praticamente não existe candomblé, wicca e tantos outros, Seixonoye, pesquisa sobre isso. Antigamente eu achava que era isso mesmo que eu estou falando. Não tem pesquisa, não tem nada sobre o assunto. Ciência tradicional, positivismo, toda essa lógica desse sistema que a gente conhece. Entretanto, a gente foi pesquisando, buscando, cutucando mesmo. E a gente descobriu que a Organização Mundial de Saúde, de 1998, também teve esse interesse, também quis cutucar. E aprofundou bastante nessa área e incluiu o aspecto espiritual. O que isso significa? Isso significa que agora o ser humano ele é considerado multidimensional. Onde a gente estuda isso? Qual o professor que diz isso pra gente? Acredito que poucos. Pelo menos aqui, Universidade Federal de Uberlândia. Então, pensando, um sujeito multidimensional é aquele ser humano que é também espiritual. No início da história, a partir de uma breve retrospectiva histórica mesmo, o ser humano ele era só um sujeito biológico, apenas. A gente evoluiu um pouco, tudo bem. Agora o ser humano ele é biológico e psíquico. Existe a parcela psicológica que é fundamental e precisa ser cuidada. A gente avançou um pouquinho, tudo bem. Veio o aspecto social. O ser humano ele é biopsíquico e social.
Só que muitas pessoas, infelizmente, pararam por aí. A gente para em Vygotsky, principalmente quando fala em psicologia. A gente avançou um pouquinho mais, alguns outros ficaram para trás, e agora a gente fala de um ser humano trans, bio, psíquico e social. Então, a cada dia, nós estamos avançando, nós estamos abrangindo, e não significa que vai parar no espiritual. Vai saber o que pode haver depois disso, né? Pensando tudo isso, pensando no ser humano trans, bio, psíquico, social, o objetivo desse estudo, o objetivo das pesquisas, das nossas pesquisas, da nossa curiosidade foi: o que há de produção científica? O que essa ciência tradicional anda escrevendo, pesquisando? Aliás, o que a nova ciência anda pesquisando? O que a nova paradigmática busca, estuda e pesquisa? Nesse momento, nós não estamos mais falando de um paradigma tradicional, que é o velho paradigma. Nós estamos falando de um ser humano muito maior. De um ser humano que ele é possível de ser pensado, sentido, e que muitas vivências existem e que é possível abarcar tudo isso. Com essa curiosidade de o que há de ciência, o que há de produção científica, nós utilizamos a metodologia de uma revisão bibliográfica com os termos religiosidade, espiritualidade e saúde, no banco de dados da Cielo, de 2004 a 2014, nos idiomas inglês e português. Encontramos 25 trabalhos. Então, nós temos diversos autores: Almeida, Azar, Baltazar, Berry, Cascudo, Guimarães e tantos outros. Bom, esses slides eles estarão disponíveis na página do Facebook de Psicologia. Quem não estiver lá, é só pedir para a gente envia por e-mail. A partir desses 25 trabalhos, nós pensamos em categorias. Nós pensamos em 4 categorias que envolvem espiritualidade, nos achados: mortalidade, doenças mentais, traumas e psicodinâmica. Tudo bem, o que isso significa? Significa que a prática religiosa e espiritual está diretamente relacionada com essas 4 categorias. E nesse momento eu não estou falando indiretamente, não. É diretamente relacionada com a redução de mortalidade, prevenção de doenças mentais, a redução de traumas e a melhor lida com as emoções, o desenvolvimento da psicodinâmica do ser humano. Aprofundando então nessas categorias, eu começo pela doença mental, que é a parte que eu mais gosto: estudar a saúde mental relacionada com a espiritualidade. A prática religiosa e espiritual previne doenças mentais, quais, por exemplo, transtorno esquizoafetivos, psicoses, esquizofrenia paranoide. Falando assim, talvez a gente não perceba a importância de se prevenir essas doenças mentais. Hoje, considerando que nós vivemos a ciência tradicional, o velho paradigma, na nossa formação acadêmica, quando os psicólogos principalmente, quando a psicose, por exemplo, a esquizofrenia, a gente jamais pensa em prevenção de crise. É muito raro algum estágio que pensa em prevenção. Então, assim, quando a gente fala em prevenção, é algo muito novo para essa sociedade. Você prevenir um surto, prevenir uma crise, prevenir uma psicose, chegar a tempo. Fazer terapia, fazer psicoterapia é muito, mas é muito maior quando a gente fala em prevenção. A prática religiosa e espiritual também está diretamente relacionada com a redução de traumas. Além de reduzir os traumas, essas práticas nos ajudam a lidar melhor com esses traumas, a digerir, a cuidar deles, a lidar com eles de alguma forma, fazer algo.
em vez de apenas reprimir, esquecer, negligenciar e seja o que for. Então, nos ajuda a resolução de traumas, nos ajuda a superação psicológica e também nos traz benefícios pós-trauma e permite a abertura religiosa. Como assim, né? A prática religiosa espiritual permite a abertura religiosa. Cada vez que você se abre um pouquinho mais. Isso é Vygotsky, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Eu dou um passo aqui, eu estou mais próximo de você. Se eu der outro, eu vou ficar mais próximo ainda. Então, quanto mais aberto eu sou, mais aberto eu vou me tornando. Isso quer dizer que vai ser mais fácil a cada dia eu vivenciar as práticas religiosas e espirituais. A cada dia vai ser mais fácil eu lidar com os meus preconceitos de outras religiões, de outras crenças, de comportamentos e de vivências que a gente não vive, mas que o outro vive. A prática religiosa e espiritual está relacionada também com a psicodinâmica do ser humano. Ela ajuda a reduzir as ansiedades e nos ajuda a lidar melhor com as nossas ansiedades. Nos ajuda também em relação aos medos, às nossas raivas, às nossas vontades de se isolar do mundo. Nos ajuda a evitar a depressão ou a vivenciar da melhor forma possível a depressão, com resiliência. Nos ajuda a lidar com as nossas frustrações. Bom, então nos ajuda a ter qualidade de vida, a não nos sentir tão inferior assim e a evitar o suicídio, ou até mesmo a lidar de uma forma melhor quando alguém suicida. E a prática religiosa reduz a mortalidade. Por quê? Porque as práticas religiosas e espirituais, elas aumentam a nossa atividade imunológica. Nós ficamos biologicamente mais protegidos. Aumenta os nossos valores de CD4, que são células que nos protegem. Reduzem a nossa mortalidade, reduzem a nossa carga viral, garantindo assim a longevidade. E também nos garante, nos ajuda a ter menor taxa de cortisol urinário. Então, assim, de apenas 25 artigos de um banco de dados de 2004 a 2014, nós temos tudo isso de benefício para o ser humano. E achar que é pouco é ignorância. Achar que não há pesquisa, que não há campo, que é imaturidade o ser humano estudar sobre o seu aspecto espiritual, nós precisamos rever isso, urgentemente. A partir desses resultados, então, acredito que fique claro a todos que nós estamos falando não apenas de saúde, mas de saúdes. Nós estamos falando de vários corpos, dentro de um corpo só. Bom, refletindo todos esses resultados, todo esse achado, fomos pensando na formação de psicólogos, principalmente, porque acredito que é essa que eu posso falar, essa que eu vivencio, mas também nos dá abertura para falar de outras formações profissionais. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores e tantas outras formações. Eu não desejo parar só aí. A ideia é que a gente pense em toda a formação mesmo, em todos os cursos, todas as possibilidades profissionais. Pensando nessa formação sucateada, a gente pensa, como nós chegamos aqui, né? Como? Por quê? Porque nós não falamos disso nos cursos, porque há desconforto, insegurança, preconceito, medo,
Negligência, principalmente. Muita negligência. Falta esse assunto nas aulas, supervisões, treinamentos, para a gente, enfim, de fato, conseguir vivenciar o novo paradigma. Para que o novo paradigma que Thomas Kuhn tanto falou saia da teoria, se torne prática. Nós concluímos, então, que a relação entre religião, religiosidade e espiritualidade tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com psicologia e com outras ciências também, e com saberes que não são científicos, que não são considerados científicos. Existe esse diálogo e deve existir. E que esse diálogo seja também dentro das academias. Pensando em diálogo, nós temos que ter convicção de que esse diálogo é sim proveitoso. Mas não só proveitoso aos profissionais, a nós que estamos aqui formando, mas é mais proveitoso ainda aos nossos futuros pacientes. Quantas pessoas buscam um tratamento mais integral, um tratamento mais humano, mais digno, mais ético? Isso já se tornou demanda da própria população. Infelizmente, não se tornou uma demanda da academia, isso de poucos. Nos falta ética, respeito, nos falta amor conosco e com os nossos pacientes. E pensando nisso, eu penso muito em Michel Foucault, quando ele fala sobre o cuidado de si. A partir do momento que você cuida de si, que você cuida das suas ignorâncias, dos seus medos, dos seus fracassos, das suas negligências, dos seus preconceitos. A partir do momento que você consegue cuidar de si, você vai cuidar muito melhor do outro. Aliás, você vai cuidar adequadamente do outro. Você vai cuidar do outro de forma integral. Porque essa ciência que cuida só de 2 aspectos ou de 3 já ficou para trás, gente. Nós estamos falando agora de multidimensionalidade. Isso sim é o novo tempo. Aqui nós temos as referências dos 25 artigos. E eu acho que é só. Passa. Aproveitando o momento, eu gostaria de fazer um convite a todos. Já tem 3 anos que eu tenho uma equipe, nós estudamos. Chama Joana de Ângeles, na verdade chama NEPT, Núcleo de Estudos e Práticas Transdisciplinares. Nós estudamos espiritualidade e psicologia. Todos convidados, pode passar. Quinzenais, aqui na UFO, aqui no Moarama também, no 8C, na sala 100, às 2 horas da tarde. Muito obrigada.